Saudações adeptos do dado, eu sou o Tef e esta é a Ordem do Dado. Estamos aqui no segundo vídeo do mês da visibilidade bissexual e no outro vídeo a gente fez a cartilha bissexual, a atualização da cartilha bissexual. E é um negócio um pouco mais humorado e tal, mais bem humorado. Mas hoje eu quero falar um negócio mais sério, que são dados sobre bissexualidade, pessoas bissexuais. São dados, em sua grande maioria, bem alarmantes, assim, em graus diferentes de preocupação. A maioria deles está entre as datas de 2008 até 2014, 2013, né? A maioria está entre 2008 e 2013, alguns de 2015 e outros de 2014. São várias pesquisas que foram feitas por vários tipos de organizações diferentes, a maioria a ver com direitos humanos, mas também foram TCCs de pessoas. Vai ter os links ali aqui na descrição do vídeo, na verdade, de todas essas pesquisas. Então, se você tem interesse sobre isso, se faltou algum link, algum dado, pode me mandar perguntando que eu mando o link. Eu baixei todos esses dados antes de que alguns saíssem do ar, ok? É importante destacar que essas pesquisas meio que consideraram o binário, né, homem e mulher, mesmo apesar de muitas pessoas bis serem cis e trans, sejam elas binárias ou não binárias. Então, vamos lá. Eu vou avisando quando o assunto começar a ficar mais pesado, se você preferir pular a parte ou não, ok? Por que visibilidade bissexual é importante? Sobre sair do armário. A idade média que bissexuais costumam pensar pela primeira vez se podem ou não ser bis é 13 anos. A idade média de quando eles sabem de certeza é 17. E a idade média de quando contam para alguém pela primeira vez é de 20. Número 2. Só 28% dos bissexuais de qualquer gênero relatam que todas ou a maior parte das pessoas importantes da sua vida sabem que são bissexuais. 39% relatam que poucas ou nenhuma das pessoas mais importantes das suas vidas sabem que elas são bissexuais. Apenas 12% dos homens bissexuais relatam ter se assumido para todas ou a maior parte das pessoas importantes da sua vida. 65% dos homens bissexuais relatam que poucas ou nenhuma das pessoas mais importantes das suas vidas sabem que eles são bissexuais. Só 55% relataram que terem contado a uma amizade próxima sobre a sua sexualidade. Bissexuais são menos prováveis de se assumirem aos pais do que gays e lésbicas. Apenas 40% relataram ter se assumido para uma mãe e 24% relatam ter se assumido para um pai. Só 1/3 dos bissexuais relatam estarem assumidos numa rede social, comparado com metade dos homens gays e mulheres lésbicas. Muito das nomenclaturas vão ser assim: pessoas bissexuais, homens ou mulheres, gays, se referindo a homens gays, e lésbicas, se referindo a mulheres lésbicas. Sobre aceitação social. 1/4 dos bissexuais dizem haver pouca ou nenhuma aceitação de pessoas LGBT onde vivem. Apenas 27% das mulheres bissexuais sentem que podem confiar na maioria das pessoas. Em áreas não urbanas, mulheres lésbicas e bissexuais sofrem níveis similares de risco mental frequente. Em áreas urbanas, as chances de risco mental frequente para lésbicas caem consideravelmente, enquanto quase duplicam para mulheres bi. Pesquisadores atribuem isso a uma falta de suporte para bissexuais em comunidades lésbicas e gays. Apesar de estudos mostrarem que 92% dos bissexuais auto-intitulados ainda se considerem bissexuais, ou enquanto rejeitam a ideia de rótulos, ainda se atraem por pessoas de vários gêneros, durante 10 anos, se identificar como bissexual ainda é considerado como fase ou uma etapa para se assumir homossexual. Vou traduzir porque a nomenclatura, a linguagem de algumas das entradas são meio confusas. Então, basicamente, 92% das pessoas ainda se considerarem bissexuais, ou pelo menos terem atração por vários gêneros, ou seja, serem pan, serem outras monodissidentes, né, outras identidades monodissidentes, muitas pessoas ainda vão considerar essas pessoas, nós, como se a gente estivesse passando por uma fase, mesmo depois de 10 anos, sendo pessoas multissexuais. Enquanto grupo, bissexuais têm menos suporte social positivo da família, mais reações negativas de amigos e são mais prováveis de relatar eventos adversos de infância e atuais sobre sua sexualidade do que seus iguais gays e lésbicas. Ou seja, no geral, a gente tem menos suporte da família, mais reações negativas de amigos e a gente costuma sofrer mais, ou pelo menos relatar mais, eventos adversos de infância e atualmente nas nossas vidas do que em relação à nossa sexualidade do que pessoas gays e lésbicas. Sobre aceitação no ambiente de trabalho e escolar.
Só 44% dos bissexuais dizem que seu ambiente de trabalho aceita funcionários bissexuais, comparado com metade das lésbicas e 60% de homens gays. Importante também citar que a grande maioria desses estudos não é aqui do Brasil. Muitos são dos Estados Unidos, alguns da Inglaterra, do Canadá, enfim. Mas fora nosso eixo aqui da América do Sul, em que muitos desses âmbitos que estão aqui nesses dados são muito piores. Obviamente, como esses dados são mais antigos, eles podem estar diferentes, pode ter alguma coisa ter melhorado, pode alguma coisa ter piorado. Mas, por enquanto, a gente considera esses dados. Só 11% dos bissexuais relatam estar assumidos para todos ou a maioria dos seus colegas, comparado com cerca de metade de homens gays, 48%, e lésbicas, 50%. 70% dos bissexuais dizem que poucos ou nenhum dos seus colegas sabem que são bissexuais. Ou seja, o armário no ambiente escolar ou de trabalho continua sendo muito maior pra gente. Numa pesquisa de estudantes canadenses, 26% de jovens bissexuais mulheres e 12% de bissexuais homens relataram ter sido fisicamente assediados por causa da sua orientação sexual. Mais uma vez, como sempre, mulheres bissexuais são vistas como um valor de fetiche para pessoas que não são bissexuais, especialmente homens cisgêneros e héteros. 75% de jovens mulheres bissexuais e 51% de jovens homens bissexuais relatam se sentir inseguros dentro da escola. E é um dado interessante, porque a gente pensa que, vai ser uma diferença muito esmagadora entre homens e mulheres bis que sofrem assédio. Mas se a gente comparar com mulheres hétero e homens hétero, que é uma diferença muito maior, muito mais díspare, homens e mulheres bissexuais têm, 25% de diferença. Sobre diversidade na mídia. Numa análise de representação de LGBT na televisão, canais abertos do Zeu entre 2013 e 2014 só incluíram 8 personagens femininas bissexuais e 2 personagens masculinos bissexuais, comparado com 21 personagens gays, 14 personagens lésbicas e mais personagens heterossexuais do que é necessário contar. Então, considerando que ainda é ruim a representação LGBT no geral, poucos gays, poucas lésbicas, muito menos bissexuais. Os canais da Cabo incluíram 4 personagens masculinos bissexuais e 10 personagens femininas bissexuais, comparando com 35 personagens gays, 16 personagens lésbicas e, mais uma vez, incontáveis personagens heterossexuais. O relatório Stonewall da BBC sobre retratação de personagens LGBT na mídia não descobriu nenhuma representação especificamente bissexual. E os grupos de foco mal conseguiram se lembrar de pessoas bissexuais. No relatório sobre televisão para a juventude, a retratação bissexual é cerca de 1% dos programas relacionados às pessoas LGBT. A BBC é um canal originalmente da Inglaterra, ele tem a sua contraparte da BBC América, né? Ele é nos Estados Unidos, mais especialmente no Canadá. Basicamente, não tinha nenhum personagem bissexual retratado ali, especificamente bissexual. E os grupos de foco, que são as pessoas que recebem a exibição primeiro para ver como é que está a aceitação dos programas e tal, não se lembram de ninguém, nenhuma representação de bissexualidade. E na hora de fazer programação voltada para o público LGBT, né, no caso as orientações sexuais, no caso essas 3 orientações sexuais, 1% era de personagens bissexuais. Agora pensa que para as outras siglas é ainda menos. Aviso de conteúdo agora a gente entra na parte mais tensa. Sobre assédio e violência não físicos e perseguição. Quase 45% dos jovens bissexuais foram vítimas de cyberbullying, comparado com 30% de jovens gays e lésbicas e 19% de jovens heterossexuais. De qualquer forma, é um dado alarmante que 19% de pessoas jovens assim sofram um cyberbullying, mas é mais que o dobro. Mais de 1/3 das mulheres bissexuais, exatamente 36,6%, foram vítimas de perseguidores assediadores, o famoso stalker. Aviso de conteúdo: estupro e violência sexual. Sobre violência física e sexual e violência de parceiro íntimo. Quase metade, 46,1% das mulheres bissexuais são vítimas de estupro.
E quase 3/4, 74,9%, são vítimas de violência sexual que não estupro de fato. Tem um dado tipo que chega a estar perto dos 100%. 47,4% de homens bi são vítimas de violência sexual que não estupro de fato. São poucos os dados conclusivos sobre estupros sofridos por homens cisgênero. Em geral, pouco se relata estupro, né? Para mulheres cis e hétero já é um dado muito pequeno, porque as pessoas não acontece nada, geralmente não, as pessoas acusadas não chegam a ser punidas de fato nenhum, ou às vezes não chega nem a passar para acusação de fato, chega na delegacia e fica por isso. Então, homens são envergonhados quando eles denunciam algum estupro, e acontece isso. Quase metade, 49,3% das mulheres bi sofrem violência física severa pelas mãos de um parceiro ou parceira íntimo. É muito importante a gente lembrar aqui que a gente não está falando só de pessoas heterossexuais cisgêneras que cometem essas violências, ok? A gente sofre violência de mulheres lésbicas e homens gays. O contínuo sofrimento por estupro, violência física e ou vitimização por assédio por perseguição por um parceiro ou parceira íntimo é de 61,1% para mulheres bi e 37,3% para homens bi. Basicamente pessoas que não conseguem sair do ciclo de violência de alguma forma, seja mesmo um parceiro ou outro. Mesmo com uma enorme maioria dos autores dessas vítimas serem homens, muitas mulheres também são autoras desse tipo de violência, especialmente contra mulheres bissexuais. E, aproveitando que a gente está aqui no Setembro Amarelo, que é para falar sobre saúde mental, a gente chega numa outra parte tensa que eu vivi bem forte esse ano, que é sobre saúde mental e tendências suicidas. Então, se isso é um gatilho para você, você pode pular ou mesmo acabar o vídeo aqui que tá ótimo. Mais uma vez, esses dados podem estar desatualizados, as coisas podem ter melhorado, podem ter piorado, e esses dados não são sobre o Brasil e não levam em conta a população trans, que é a população que mais sofre com saúde mental. Numa pesquisa de alunos do ensino médio, 41,4% dos respondentes bissexuais relatou ter considerado seriamente o suicídio dentro dos últimos 30 dias. 16,8% dos respondentes bissexuais relatou ter tentado suicídio pelo menos uma vez dentro dos últimos 12 meses. Dentre esses estudantes, 41,7% tentaram suicídio diversas vezes. Mulheres bi são 2 vezes mais prováveis de sofrer distúrbios alimentares comparado com mulheres heterossexuais. Mulheres bi assumidas são 2 vezes mais possíveis de ter sofrido ideação suicida frequente dentro dos últimos 12 meses, se comparado com mulheres heterossexuais. 30% dos bissexuais sofrem de estresse pós-traumático. Uma pesquisa sobre juventude LGBT, 5,6% dos bissexuais relataram considerar seriamente o suicídio o tempo todo, ou quase o tempo todo dentro dos últimos 30 dias. E 35,8% relataram ter considerado seriamente o suicídio raramente, ou só parte do tempo dentro dos últimos 30 dias. Na mesma pesquisa, 9,8% relataram tentativa de suicídio nos últimos 12 meses, e outros 7% adicionais relataram tentativas múltiplas de suicídio, totalizando 16,8%. Quase metade das mulheres bi, 45,4%, e mais de 1/3 dos homens bi, 34,8%, seriamente consideraram ou tentaram cometer suicídio, comparado com 29,5% das lésbicas e 25,2% de gays. Essa comparativa é muito importante a gente dizer que não é uma competição de meu Deus, mulheres lésbicas é fácil ser lésbico, então é fácil ser um homem gay. E sim o fato de que a não aceitação ferra a nossa cabeça, especialmente dentro de ambientes LGBTQ. E o fato de que a gente é considerado invisível, a gente é considerado que não existe, muitas pesquisas ainda, uma pesquisa acho que do ano 2000 ainda dizia que os bissexuais é que eram responsáveis por espalhar, por exemplo, o vírus da AIDS, né, o HIV, que é uma crença dos anos 80, então mesmo 20 anos depois as coisas ainda pra gente andavam desse jeito. A gente precisa dessas pesquisas para considerarem a gente, para ajudar a nossa saúde.
E a última, mulheres bi têm taxas de prevalência na consideração do suicídio mais elevadas do que mulheres hétero e lésbicas em 7 de 9 distúrbios de humor e ansiedade. Por exemplo, quase 59% das mulheres bi sofrerão depressão em algum ponto da sua vida, comparado com 44% de lésbicas e 30,5% de mulheres hétero. E aqui a gente nota a falta de dados sobre homens, pelo menos a parte masculina, bissexual. Porque, mais uma vez, homens não são ensinados a procurar ajuda, são ensinados a tratar a saúde mental de outra forma completamente diferente. E, considerando que a gente quase teve um Conselho Federal de Psicologia eleito que acreditava na cura gay, aqui no Brasil as coisas devem ser ainda mais preocupantes. Então eu vou encerrar falando sobre essa questão de saúde mental. Precisamos sempre de terapia. Sempre. Então você pode procurar, acho que é CRAS, não sei se é o CRAS, ou então uma outra questão de ajuda psicológica gratuita da sociedade. Vai no posto de saúde, peça ajuda mesmo. Se você é atendida por um clínico geral, tenta pedir para um atendimento psicológico ou pelo menos psiquiátrico, tá? Não vá atrás de remédios, fique de olho em quem tenta te empurrar remédios, porém, não vá com a mentalidade de que você simplesmente não aceita remédios, tá? Remédios salvam vidas todos os dias. Preste atenção em como o seu médico psiquiatra vai tratar dessa questão. Como ele vai falar dos remédios, se ele vai querer muito te empurrar a qualquer remédio, se ele não se importa com quanto de renda você tem e que ele não se importa com como é a dosagem. Então é uma tristeza que a gente precisa prestar atenção nesse tipo de coisa para não cair em armadilhas, né? Porque muita gente realmente não se importa em como atende. Mas não tenha medo de procurar ajuda, de analisar bem, converse com outras pessoas que tenham todos os tipos de saúde mental variada, que tenha depressão, que tenha transtorno bipolar dos vários níveis diferentes. Se cuide, porque ninguém vai cuidar da gente além da gente mesmo. Eu acho que é uma boa nota, assim, eu não queria fazer um vídeo triste, mas eu achei importante pegar esses dados, mesmo desatualizados relativamente, né, são relativamente recentes, e mesmo que sejam voltados dessa forma, uma parte mais binária, falando de homens e mulheres, porque a gente precisa falar mais sobre isso. A gente precisa falar de saúde mental e física, e de aceitação e de sair do armário enquanto bissexuais. Eu espero que vocês tenham gostado. Foram só 2 vídeos esse ano pro mês da visibilidade bissexual. Eu queria ter feito mais? Queria, mas acho que esses 2 vídeos foram mais do que suficiente pra gente dessa vez. É isso aí, gente. Beijo, beijo. Falou, falou.